Que tal a gente mergulhar nos bastidores de uma das narrativas mais polêmicas da política brasileira recente? Existe um dossiê que sugere que toda essa história de golpe não surgiu do nada. Pelo contrário, ela teria sido construída, tijolo por tijolo, ao longo de anos, quase como uma operação psicológica bem sofisticada. Hoje a gente vai desconstruir essa tese e entender como, segundo ela, essa guerra pela percepção pode ter moldado o destino do país. Olha, essa frase que está logo no início do dossiê é basicamente a chave para entender tudo. Ela já diz de cara que a briga mais importante não aconteceu com tanques na rua, mas sim nas telas de celular, na televisão e principalmente na nossa mente. A tese central é essa. O Brasil viveu uma guerra silenciosa, uma guerra de percepções. Tá, mas como é que funciona essa guerra? O dossiê parte de um conceito chamado guerra de quinta geração. Esquece aquela ideia de exércitos, fronteiras, combate tradicional. Aqui o objetivo é outro, é conquistar a mente das pessoas, é manipular o que elas sentem e o que elas pensam, para no fim das contas, controlar os rumos da política. É a realidade sendo moldada pela narrativa. E a principal ferramenta para isso, de acordo com o documento, são as PsyOps, as operações psicológicas. O negócio é sutil, sabe? A ideia é espalhar a dúvida, é criar um sentimento de revolta e depois direcionar toda essa energia para alcançar certos objetivos políticos. Tudo isso sem disparar um único tiro. Entender esse conceito é fundamental para a gente seguir o raciocínio. Então vamos rebobinar a fita e ir lá para o começo. O dossiê nos leva de volta para o meio dos anos 2000, argumentando que foi ali que as sementes dessa narrativa de golpe foram plantadas. E aqui o dossiê aponta para duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo, mas que não pareciam ter ligação. Primeiro, lá em 2005, no auge da crise do Mensalão, é a primeira vez que a expressão tentativa de golpe aparece na boca do então presidente Lula. E, paralelamente, no cenário mundial, a China estava virando o principal parceiro comercial do Brasil. Guardem bem essa informação, porque o dossiê vai argumentar que esses dois fios, em algum momento, se conectam. O documento identifica o filósofo Olavo de Carvalho como o principal voz que já naquela época, em 2006, batia de frente com essa retórica. Ele dizia que ficar falando de um golpe militar que não existia era, na verdade, uma tática para preparar o terreno e justificar repressões no futuro, tudo em nome da defesa da democracia. E aí, durante os protestos que levaram ao impeachment, a gente vê o choque dessas narrativas no seu ponto máximo. De um lado, a versão do governo. Era um golpe parlamentar. Do outro, a visão que o dossiê apresenta era um movimento popular, legítimo, mas que teve uma pequena minoria mais radical usada como desculpa para colar em todo mundo o rótulo de golpista. E a história não para por aí. A partir desse momento, o dossiê foca em novos personagens que entram no jogo, figuras importantes das Forças Armadas, do Judiciário e um think tank bem específico que acaba virando um ponto de encontro bem inusitado. Essa fala do general Mourão em 2017 é apontada como um ponto de virada. Para o dossiê, foi a ameaça mais clara de intervenção militar em décadas. E o efeito foi instantâneo. Essa declaração serviu como uma prova que faltava para quem já vinha alertando sobre o suposto golpe. Foi como jogar gasolina na fogueira da narrativa. E o que vem a seguir, segundo o dossiê, é talvez ainda mais importante: a reação do comando do Exército. O general Vilas Boas não só não puniu o Mourão, como foi além. Ele citou o famoso artigo 142. Ao fazer isso, ele basicamente sinalizou que sim, as Forças Armadas poderiam ter um papel de árbitro na crise política, o que deu um peso institucional enorme para essa ideia. É nesse cenário que o dossiê apresenta um ator, digamos, inesperado, o IREI. Pensa num lugar que consegue juntar na mesma mesa Guilherme Boulos, Sérgio Moro, generais de alto escalão. O documento sugere que esse think tank virou mais que um espaço de debate. Era quase um laboratório para forjar um novo consenso de poder no Brasil, longe dos holofotes. E essa citação aqui amarra bem esse argumento. O IRE, segundo o dossiê, ofereceu o palco perfeito para a cúpula militar se posicionar. Eles podiam se distanciar publicamente do governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, construir uma imagem de guardiões das instituições contra qualquer aventura golpista. E claro, toda essa construção nos leva a uma pergunta inevitável. Os eventos de 8 de janeiro de 2023 foram o grande final, o clímax dessa longa narrativa que o dossiê descreve? A análise do dossiê sobre o 8 de janeiro é bem precisa. Ele não passa pano, classifica os atos como um motim, um crime grave, só que argumenta que aquilo não foi uma tentativa real de golpe de Estado. O ponto-chave é que os eventos serviram como uma luva para a narrativa que já vinha sendo construída há anos, permitiu que fossem imediatamente rotulados como uma tentativa de golpe que tanto se falava.
E é aqui que a análise dá uma virada e olha para fora do Brasil. O dossiê introduz uma variável externa, levantando a hipótese de uma influência geopolítica e colocando a China como uma peça importante nesse tabuleiro. A tese aqui não é de uma ordem direta de Pequim, de uma grande conspiração. O dossiê fala de algo mais sutil, uma convergência de interesses. A China teria um interesse estratégico em isolar líderes vistos como hostis, tipo o Bolsonaro. Para isso, usaria seu soft power, apoiando think tanks, se alinhando a governos de esquerda na região, o que, na prática, acabaria reforçando a narrativa contra o governo da época. E aqui o dossiê faz um alerta importante sobre como analisar isso. Ele diz que ficar procurando uma prova definitiva, um documento assinado, é um erro, porque a influência moderna não funciona assim. A sugestão é: não procure o memorando, olhe para quem se beneficiou no final das contas. E o resultado, conclui a análise, foi um governo brasileiro mais alinhado aos interesses de Pequim e uma oposição conservadora criminalizada. Bom, e para fechar, vamos amarrar tudo isso no que o dossiê apresenta como o grande paradoxo de toda essa história. A tese final é basicamente esta. A ideia de um golpe, o fantasma dele, se tornou uma ferramenta política muito mais poderosa do que qualquer golpe de verdade. Uma narrativa que, sendo real ou não, redefiniu alianças, destruiu carreiras e, no fim, consolidou o poder. E o dossiê termina nos deixando com essa pulga atrás da orelha. Independentemente de se concordar ou não com a tese, a pergunta fica no ar. O que acontece quando o medo de um golpe se torna uma arma política tão ou mais eficaz que o próprio golpe? Uma questão que, pelo jeito, continua bem aberta no Brasil.